Então, só vamos começar aqui. Eu sou o João Pedro Campos da Silva. Eu vou apresentar aqui o exercício 1, né, que era o app dualidade. Então, aqui eu tenho minha main, né, onde eu instancio meus objetos usuários aqui. Eu trouxe todos os dados aqui já no código, como foi falado ali no grupo, para facilitar um pouco aqui a apresentação. Então, aqui eu tenho meu primeiro método, né, que é o que adiciona a pessoa ao time, né, e que faz a pessoa de fato entrar no time, né. Aqui embaixo eu tenho método para criar uma nova demanda. Então eu crio 3 demandas aqui, né. Tenho método para listar uma demanda, para remover uma demanda, para listar os usuários de um time. E aqui eu chamo a exclusão de um integrante do time, né. Informo quando ele for removido. E listo novamente os usuários para ver se ele realmente foi removido. Aqui embaixo eu tenho o método para sair de um time, né? O método para finalizar uma demanda e o método para apresentar as demandas restantes, né? E aqui embaixo eu criei uma nova classe ali, a classe endereço, para exemplificar a herança e o polimorfismo, né? A herança porque o usuário e time herdam de um endereço, no caso, essa classe nova que eu fiz, e polimorfismo porque user e demand eles possuem um método getEndereço personalizado que cada um mostra uma informação diferente, né? Então eu vou executar aqui pra gente ver. Então tá aqui. Primeiro método, né? A gente cria uma demanda, né? Então tem a demanda do projeto para criar bot, projeto de aplicativo de banco e projeto SQL. Depois a gente apresenta aqui os usuários do time, né? O Pedro e o Vinícius. Aqui embaixo a gente chama a exclusão do Pedro do time. Então ele foi excluído do time e apresenta quais os usuários restantes do time. E aqui embaixo as demandas restantes do time. Então ficou só o projeto para criar bot, porque a gente excluiu 2 demandas, né? E aqui embaixo eu apresento o endereço e o CEP do Pedro. E aqui embaixo também o endereço e o CEP da empresa, no caso. E era isso dessa parte. Então aqui, deixa eu passar rapidinho pela classe endereço. Então aqui eu tenho as minhas variáveis instanciadas, né? Meus construtores e meus métodos acessórios. Aqui tem o método que puxa o endereço personalizado, né? Que é a classe de time. Também minhas variáveis instanciadas aqui. Os métodos construtores aqui. Os métodos construtores aqui. Tem os métodos de criar nova demanda, de listar usuários do time, listar demandas, remover usuário, remover demanda, finalizar uma demanda. Tem também o método de demandas restantes, né? E aqui os métodos acessórios, com também aquele método exemplificando bem ali a herança, né? Do método getEndereço personalizado. E aqui tem também a classe de profile, que tem as minhas variáveis instanciadas, o construtor vazio e os métodos acessórios aqui. Mesma coisa segue para user também, as variáveis aqui, o método construtor aqui, o método entrar no time e sair do time e os métodos acessórios. Mesma coisa aqui para classe área, variáveis instanciadas, construtores e os métodos acessórios. E mesma coisa para classe demand. Variáveis instanciadas, método construtor e aqui os acessórios. Agora eu vou para o exercício 2. O diagrama de classes, né? Tá meio estranho aqui, então eu poderia ter feito melhor isso aqui, porque tá parecendo um pentagrama, né? Agora que eu notei. Mas, enfim. Então aqui, exemplificando bem a herança, né? A classe aluno e instrutor vai herdar da classe pessoa, né? Então aqui na classe pessoa tem as minhas variáveis data de nascimento, peso, altura, endereço e nome. Na classe de aluno eu tenho as variáveis número de matrícula e matrícula ativa. E os métodos cancela a matrícula, ganha massa muscular, emagrece, lista treinadores, adiciona treinador, quantidade de treinadores, adiciona exercício e adiciona plano alimentar.
Na de instrutor eu tenho as variáveis salário e carga horária. Como métodos eu tenho cria exercício, ajuda aluno e calcula IMC. Aqui nas classes de exercício eu tenho as variáveis nome, músculo, repetições e duração. Duration, eu coloquei ali. Plano alimentar, tem as variáveis de calorias, tipo e estratégia. Tem a classe também de academia, que vai ter as variáveis de endereço, do tipo endereço, quantidade de alunos, CNPJ, mensalidade e como métodos vai ter remove aluno, aumenta salário, lista alunos ativos, adiciona aluno e adiciona instrutor. Na classe endereço vai ter rua, número, CEP, cidade e estado. Agora aqui eu vou apresentar o código. Então aqui agora apresentando o código do segundo exercício, né? Eu tenho aqui na minha main, seguindo a mesma ideia do exercício 1, eu já coloquei os dados todos aqui, já instanciei os objetos, né, com os dados para facilitar aqui na apresentação e não tomar tanto tempo. Então aqui tem o objeto de endereço da academia, tem o objeto de endereço do aluno 1 e do aluno 2, objeto de endereço do instrutor 1 e do instrutor 2. Eu tenho aqui os objetos de alunos, né, então contendo as informações dos alunos 1 e 2. Objetos dos instrutores também contendo informações dos instrutores 1 e 2. Tem o objeto da academia, que aqui eu utilizei no mesmo exemplo do exercício 1, a classe endereço personalizado para exemplificar a herança e polimorfismo, né? Então, eu tenho o método de adicionar alunos, então adiciono o aluno 1 e adiciono o aluno 2 na academia. Adicionar os instrutores, né, os métodos de adicionar os instrutores. Método de atribuir um aluno à academia, então esse aluno precisa ter uma academia para poder ser aluno da academia, né? Tem o método que atribui um instrutor à academia, então a academia não pode estar aberta sem instrutores, né? E o método que exibe os alunos ativos. Aqui eu tenho o método que aumenta o salário do instrutor. Tem o método também que relaciona o instrutor a um aluno, então o método que define qual vai ser o professor, o instrutor desse aluno, né? Tem o método que cria exercícios, então aqui eu criei só 2 exercícios para exemplificar mesmo ali. Tem o método que atribui os exercícios ao aluno, então esse, por exemplo, exercício 1 para o aluno 1. Tem o método que calcula o IMC desse aluno, então calcula aqui dos 2 alunos. O método que diminui peso do aluno, caso ele faça uma nova avaliação e perdeu peso, atingiu o objetivo, enfim. Tem o método que atribui peso de massa magra para o aluno, caso ele esteja acima do objetivo dele, então já está ganhando massa, trocando a massa ruim para massa muscular, né? Tem método que exibe os instrutores relacionados aos alunos, então quem é o treinador de cada aluno, né? O método que exibe os exercícios atribuídos aos alunos, então quais os exercícios que cada aluno vai ter que fazer. E aqui o método que exibe o plano alimentar de cada aluno, né? E aqui o método que altera o endereço e utiliza o polimorfismo, né? E por fim, o método que remove um aluno, e aqui embaixo a gente exibe novamente a lista de alunos ativos para ver se realmente removeu o aluno. Então eu vou rodar aqui o programa. Então tá aqui. Então, alunos ativos, tem o aluno João Pedro, eu e Vitória. Aqui, trazendo o aumento de salário. Então, primeiramente o instrutor 1 ganhava R$ 1.200, depois que teve o aumento foi para 1.400. E o instrutor 2, 1.600, foi para 1.800. Aqui o cálculo de IMC de cada um dos alunos. Então, o primeiro aluno tem 29,75 e o segundo aluno 26,56. Aqui tem a perda de peso dos alunos, né? Então, o aluno 2 tinha 68 quilos e foi para 53 quilos, então perdeu aí 15 quilos. Quase falhou a matemática. Aqui tem o ganho de massa magra, né? Então, o aluno 1 aqui, ele chegou com 81 quilos e agora tem 91. Aqui a gente apresenta os treinadores
o nome dos treinadores, né? Então, o professor Miguel Arruda e a professora Letícia Garcia. O primeiro treinador é do aluno 1, o segundo treinador é do aluno 2. Aqui tem os exercícios do aluno 1, então a parte do corpo é peito, o exercício é o supino reto, 13 repetições e duração de 10 minutos. O aluno 2, a parte do corpo é coxa, o exercício é agachamento, repetições são 15 e 20 minutos de duração. Aqui, no primeiro aluno, a gente tem o objetivo de ganho de massa muscular, dieta hipercalórica, com 4.000 calorias. Já no segundo aluno, tem o objetivo de emagrecer, então a dieta low carb, de 1.100 calorias. E aqui, mais para baixo, então, finalizando essa parte, tem o endereço alterado do aluno João Pedro, então, Rua 13, Porto Alegre, RS, e o endereço alterado do instrutor Miguel Arruda, então, Rua Beto, Porto Alegre, RS. E por fim, aqui a gente tem, então, o aviso de que o aluno foi removido com sucesso, quando a gente chama o método de remover aluno, e a gente apresenta aqui os alunos que sobraram ativos, né? Então, só aluno Vitória. Então, seguindo aqui, indo para academia. Na classe de academia aqui, então, tem as variáveis instanciadas aqui, né? O construtor para os objetos de academia aqui. Os métodos acessórios com a quantidade de alunos, o método de adicionar aluno, o método de adicionar instrutor, o método de remover um aluno, de aumentar salário, de listar os alunos ativos e depois métodos acessórios de CNPJ e mensalidade. Na classe aluno, que herda da classe pessoa, né? A gente tem aqui as variáveis de instância, o construtor de objetos da classe de aluno, né? Tem aqui o método de cancelar matrícula, ganhar massa muscular, adicionar um exercício, de emagrecer, de listar treinadores, listar exercícios, né? Adicionar o plano alimentar, listar um plano alimentar, adicionar um treinador e aqui métodos acessórios da classe. E aqui embaixo, por fim, a gente tem o método getEndereço modificado, que segue a mesma ideia do exercício 1, que utiliza o polimorfismo, né? Então, a função getEndereço faz parte de pessoa, só que aqui ela está sendo modificada, que tem dentro. Então, aqui na classe de instrutor, que também herda da classe pessoa, nós temos as variáveis de instância aqui, o construtor, oh meu Deus, tá difícil. O construtor o método cria exercício, o método ajuda aluno, que é o que atribui um aluno a um treinador e um treinador a um aluno, né, no caso. O cálculo IMC, o método acessório de salário, de carga horária, de academia e, novamente aqui, o método de endereço modificado. Então, aqui na classe de endereço, mesma ideia, tem as variáveis de instância, os construtores e os métodos acessórios. Aqui na classe de exercício, mesma coisa. Variáveis aqui em cima, construtor aqui embaixo e os métodos acessórios por fim. Na classe pessoa, mesma coisa. Variáveis de instância, métodos... construtor, errei aqui. Tem os construtores aqui e os métodos acessórios aqui embaixo, agora sim. E aqui embaixo também tem o endereço modificado, né? Seguindo aquela ideia do polimorfismo da herança. E por fim aqui a gente tem a classe de plano alimentar, que segue a mesma ideia das outras classes, com as variáveis de instância aqui, o construtor aqui embaixo e os acessórios por fim. E era isto que eu tinha para apresentar.